Boa noite, galera. Tudo bem? Vou arrumar isso aqui direitinho. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão assistir essa aula. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa madrugada também, não é isso? Adrenalina aqui no topo, galera. Acabei de fazer uma live com uma colega minha de faculdade sobre o Tribunal do Júri, Tribunal das Lágrimas. Bom demais. E aí, gente, estudando? Tomara que sim, né? E esse coronavírus, hein? Cada um fala uma coisa, né? Vai saber. Gente, olha só. Nosso segundo encontro, tá bom? Direito Penal, parte geral. Que me perdoe os colegas, mas é a matéria mais fascinante, né, galera? Sou meio suspeito de falar, mas direito penal na veia mesmo. Gente, olha só, vou bater um papo aqui rapidinho com vocês. Eu sempre pergunto aí para os colegas, né, para dar um feedback, como é que está o formato, como que está a situação das aulas, né, porque está sendo foi uma semana, né, totalmente de experiência. Primeira semana que nós tivemos esse ensino à distância. Eu ministrei aula ontem para o pessoal do terceiro período, né, Direito Penal 2, e eles me deram um retorno positivo. Na verdade, eles gostaram e pediram para que eu continuasse com esse formato, gravar as aulas com antecedência, e no horário da aula, que deveria ser aula, em vez de ser uma aula ao vivo, eu fico lá tirando dúvida, trocando ideia com a turma. Inclusive a aula deles foi hoje, né? Deveria, entre aspas, né? A aula eu disponibilizei no final de semana, eles assistiram e ficamos hoje aí debatendo sobre o tema que nós tratamos. Inclusive teve aluno da sala de vocês aí que o Cláudio, abraço Cláudio, que me mandou mensagem tirando dúvida, né, da aula do terceiro período. Isso aí, bacana. Mas enfim, retomando aqui a ideia, eles se posicionaram e vamos continuar assim. E eu queria definir isso de uma vez por todas, né? Porque a gente não sabe quando quanto tempo mais, né, vai durar essa situação. Tem gente que fala aí que mais um mês, tem gente que fala... Eu recebi hoje uma portaria do Tribunal de Justiça que o fórum vai ficar fechado até o dia 30 de abril, em primeiro momento, né? Pode ser prorrogado. Enfim, cada um fala uma coisa, né? Tem gente já ouviu dizer também que talvez volte agora na primeira semana de abril, gradativamente o comércio. O fato é que a gente não sabe, né? Na verdade, ninguém sabe ao certo. Então isso pode durar mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses. E eu queria definir com vocês, deixar isso já definido. Então peço para vocês que amanhã, no horário da aula, se posicionem, tá bom? Para a gente já deixar isso como uma questão superada. O formato da aula, tá bom? Como que vai ser essa questão? Continuo gravando os vídeos e as aulas, né, disponibilizando com antecedência, ou no horário da aula a gente apenas não, a gente debate, aprofunda, tira dúvidas, tá? É uma alternativa. Ou se vocês querem mudar em alguma coisa. Gente, eu tento disponibilizar as aulas com a maior antecedência possível, mas realmente tá punk, viu? Tá difícil. O volume de trabalho tá muito grande, porque muito embora o fórum não está funcionando, está fechado, mas os processos estão caminhando normalmente pela via eletrônica. Então, assim, toda hora é habeas corpus para tentar conseguir tirar o pessoal que está aí com coronavírus, né? Quando consegue na primeira instância bem, se não conseguir vai para a segunda, se não conseguir vai para a terceira, enfim, o trabalho não para, as aulas, mais a coordenação, reunião toda hora, né, para ajustar esse modelo de formato adequado. Então realmente está bem corrida a minha vida. Então eu vou tentar disponibilizar as aulas todos os finais de semana,
tanto do segundo período, né, vocês, como do terceiro. Mas eu não queria ter esse compromisso, tá? Eu assumo o compromisso que eu vou tentar disponibilizar com a maior antecedência possível, mas eu não quero ter um compromisso de dia. Todo sábado o Leandro vai disponibilizar, porque pode ser que eu não consiga. Porque realmente tem uma hora que você tem que parar um pouco, né? Desligar a chave, senão você pifa. Mas aí, gente, me posicione amanhã, tá bom? Amanhã eu vou mandar o link aí pra gente fazer uma espécie de videoconferência, tirar as dúvidas. E aí eu queria já definir isso amanhã, tá? Primeiro ponto é isso, definir isso amanhã. Se vamos continuar com o nosso formato ou não. Fechou? E só mais um pedido. Aqui é uma sugestão. Sugestão não, uma gentileza que eu peço. Eu tive uma aluna do terceiro período, a Carol, que ela tirou uma foto da aula e da online deles lá do terceiro período, colocou no Instagram. Eu não lembro os dizeres, mas foi mais ou menos assim, quarentena é férias, continuamos estudando, alguma coisa assim, não lembro certinho o que ela falou. O fato é que, em razão dessa postagem dela nas redes sociais, 2 alunos do terceiro período me mandaram mensagem perguntando onde que estavam as aulas. E eu fiquei até surpreso com aquilo, porque tem gente que... Aí eu percebi, eu fui checar, né, entrar no sistema, tem gente que não assistiu uma aula ainda. Uns porque não querem, uns porque estão viajando e outros porque realmente não sabem direito, não se comunicam, né? Então eu vou pedir uma gentileza para vocês, né? Nada obrigatório, só apenas se quiserem, se sentirem bem, tá bom? Se vocês quiserem divulgar isso aí, da mesma forma que aconteceu com a Carol, do terceiro período, e 2 alunos me mandaram o link, e agora esses 2 alunos estão assistindo às aulas, pode acontecer com outros, né? Então, se quiserem usar aí a imagem, não tem problema nenhum, tá super autorizado, né? Minha imagem, enfim, quiser printar a tela, falar, do jeito que vocês quiserem, ó, a fulano parou, direito penal continua, vamos estudar, enfim, o formato que vocês quiserem. Eu acho que se a gente divulgar isso, né, quanto mais gente a gente trouxer para cá, melhor. Mais alunos, né, obviamente. Quanto mais alunos, colegas assistirem às aulas, se prepararem, acho que é melhor para todo mundo. Então, eu peço essa gentileza, né, quem puder, aí fiquem à vontade aí para disponibilizar onde quiserem, ou no Instagram, ou no Facebook, enfim, nas redes sociais aí. Saudade de vocês, viu, gente? Sério? Sério mesmo? Brincadeira, não? Esse negócio de aula à distância, eu acho que não prejudica muito o conteúdo, não, tá? Mas essa relação aluno-professor, professor-aluno presencial é insubstituível. Sério. Mas vamos lá. Tudo na vida tem um propósito, né? Gente, olha só, na última aula nós estudamos lei penal no tempo, tá bom? E o próximo tópico, deveria ser lei penal no espaço, tá? Lei penal no espaço. Mas eu já tenho, desde o semestre passado, pulado isso aqui. Eu vou para imunidade, que é a validade da lei penal em relação às pessoas, e depois eu volto para a lei penal no espaço. Eu acho que didaticamente fica melhor, tá bom? Então, nós vamos estudar a lei penal no espaço, será o próximo tópico, tá bom? Estudamos lei penal no tempo, e agora vamos estudar validade da lei penal em relação às pessoas, que são as imunidades, tá? Mais uma observação, eu mandei um material aí no e-mail da turma, uma apostila que eu estou fazendo, com todo o carinho do mundo, pretendo, se tiver tempo, acabar essa apostila de toda a matéria de direito penal, parte geral 1 e 2, até o final do semestre, tá? Não sei se eu vou conseguir, depende muito do tempo aí, mas eu pretendo fazer isso. Eu mandei para vocês da parte que já foi estudada até agora, tá bom? Então é isso aí, galera, vamos lá, faca na caveira, tá? Olha só, lei penal em relação às pessoas, lei penal em relação às pessoas, matéria de hoje, tá? Lei penal em relação às pessoas, ok? Galera, lei penal em relação às pessoas, nós vamos estudar aqui as imunidades. Imunidade, tá? Que alguns chamam aí de impunidade, mas na realidade é imunidade. Lei penal em relação às pessoas. Ou seja, vamos estudar
as imunidades. Primeira questão, tá? Que nós precisamos esclarecer. Galera, olha só, segundo período, olha aqui, todo mundo olhando para mim. Imunidade, galera, é uma prerrogativa ou um privilégio? Primeira coisa, primeira situação que a gente deve definir. A imunidade, ela é um privilégio, né? Um privilégio, ou é uma prerrogativa? O que vocês acham? Olha só, gente, se a gente falar que a imunidade é um privilégio, haverá ofensa ao princípio da isonomia, né? Igualdade. Então, se a gente falar, repito, que a imunidade é um privilégio, haverá ofensa ao princípio da isonomia, por consequência, haverá uma ofensa à Constituição Federal e a imunidade seria inconstitucional. Certo? Então, a imunidade, primeira questão levantada, não pode ser tido como um privilégio. A imunidade é uma prerrogativa do cargo, tá? Não é um privilégio. Ela não diz respeito à pessoa. Ela diz respeito ao cargo. Ok? Ao cargo. As pessoas saem, o cargo fica. Então, a imunidade não é um privilégio. Se te questionarem se a imunidade é um privilégio, vocês vão dizer que não. A imunidade não é um privilégio. Porque se a imunidade for considerada um privilégio, haverá ofensa ao princípio da isonomia, por consequência haverá ofensa à Constituição Federal, por consequência a imunidade será inconstitucional. E sendo inconstitucional, ninguém poderia ter imunidade. Então a imunidade é uma prerrogativa do cargo, tá? Uma prerrogativa do cargo, não é um privilégio, uma prerrogativa do cargo. Ok? Tomaram nota? Então vamos lá, queridos. Se a imunidade é uma prerrogativa, nós podemos extrair duas conclusões. Se a imunidade é uma prerrogativa e não um privilégio, nós podemos extrair duas conclusões. Primeiro, é constitucional. Lembra que eu falei que se a imunidade for considerada um privilégio, haverá ofensa ao princípio da isonomia. Havendo ofensa ao princípio da isonomia, haverá ofensa à Constituição, por consequência será inconstitucional. Se a gente entendesse a imunidade como privilégio. Mas a imunidade não é um privilégio, a imunidade é uma prerrogativa. A imunidade sendo uma prerrogativa, duas conclusões nós podemos extrair. Primeiro, que é constitucional. Segundo, é irrenunciável. A imunidade é irrenunciável. Por que a imunidade é irrenunciável? A imunidade não é da pessoa. A imunidade é do cargo. Se a imunidade não é da pessoa, como que a pessoa vai renunciar a algo que não é dela? Então a imunidade ela é irrenunciável, tá bom? Então se eventualmente vocês escutarem, eu já escutei isso uma vez num programa esportivo, um deputado, que também era à época dirigente de um clube, né? Ele brigou com o âncora, né, do programa, e no meio da briga o âncora foi e falou com ele, olha, mas você pode falar o que você quiser porque você tem imunidade, não pode ser processado. Ele foi e falou, não abro mão da minha imunidade. Eu estava escutando isso ao vivo. Eu abro mão da minha imunidade. Balela, né? Como que ele vai abrir mão de uma coisa que não é dele? Tem como? Tem como abrir mão de uma coisa que não nos pertence? Não tem, né? Eu vou abrir mão do carro do Amarildo. O carro não é meu, é do Amarildo. Como que eu vou abrir mão de uma coisa que não é minha? Não tem jeito. Então, imunidade não é privilégio, tá? Imunidade é uma prerrogativa. Sendo uma prerrogativa, nós extraímos duas conclusões. Primeiro, é constitucional,
e segundo, é irrenunciável, ok? Galera, nós temos duas espécies de imunidade, a imunidade diplomática e a imunidade parlamentar. Imunidade diplomática e imunidade parlamentar. Então agora nós vamos começar a estudar a imunidade em si, cada uma das imunidades. Primeiro, a imunidade diplomática, tá? Repito, nós temos duas espécies de imunidade, a imunidade parlamentar e a imunidade diplomática. Vamos começar com a imunidade diplomática. Então, por hora, esqueça a imunidade parlamentar, não estou falando de deputado, senador, de nada. Estou falando de imunidade diplomática, tá bom? A imunidade diplomática. Galera, imunidade diplomática. Olha só, a imunidade diplomática, tá bom? Como não poderia deixar de ser, é uma prerrogativa. Acabei de falar agora há pouco, tá bom? Uma prerrogativa. É uma prerrogativa de direito público internacional, uma prerrogativa de direito público internacional, vou falar bem pausadamente para quem quiser anotar, tá bom? É uma prerrogativa de direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e os seus familiares. Então, olha só, é uma prerrogativa, já falamos, né, que imunidade é uma prerrogativa e não um privilégio, é uma prerrogativa de direito público internacional, uma prerrogativa de direito público internacional, de que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e as suas famílias. Então, a família do diplomata, do embaixador lá, ela tem imunidade também? Tem. A família do embaixador tem imunidade. A família do diplomata tem imunidade. Com uma ressalva, tá bom? Com uma ressalva. Já vou esclarecer, tá? Tranquilo, olha só. Repetindo então aqui, imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e seus familiares. Está aí no caderno de vocês, tá bom? No manual de direito penal caseiro. Ao final do curso, quem anota tudo vai ter um manual de direito penal. Manual de direito penal caseiro. O Leandro tá engraçadinho hoje, né? Foi a live que eu fiz de Tribunal do Júri, esse negócio me deixa com a adrenalina lá em cima, bom demais. Ia ter um em março agora, mas com esse coronavírus aí suspendeu. Mas enfim, vamos retomar aqui, ó. Então, galera, a família do diplomata é tão imune quanto o diplomata. Tô afirmando para vocês. Como observação, desde que a família seja não nacional, do país em que o diplomata presta serviço. Já vou explicar, tá? Primeiro anotem. Então, a família do diplomata, lá do embaixador, vai ter imunidade, ok? Desde que o familiar seja não nacional do país em que o diplomata presta serviços. Desde que o familiar seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Olha só aqui. País qualquer aí, tá? O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele tem imunidade. Diplomata. E a esposa dele tem imunidade? Tem imunidade. Salvo se o embaixador dos Estados Unidos no Brasil for casado com uma brasileira. Se o embaixador dos Estados Unidos for casado com uma brasileira, ela não terá imunidade. Vou repetir. Imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e suas famílias. Então, a família do diplomata tem imunidade? Tem.
desde que seja não nacional, desde que seja não nacional daquele país em que o diplomata presta serviço. Desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Então, a esposa do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, sendo uma brasileira, ela é nacional do país em que ele presta serviço. Ela é nacional do Brasil, então ela não vai ter imunidade. Se ele fosse casado lá com uma norte-americana, ela seria não nacional do país em que ele presta serviço. Ela não seria brasileira, norte-americana. Então ela teria imunidade. Fechado? Então, imunidade diplomática. Prerrogativa de direito público internacional. De que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e suas famílias. Então, a família do diplomata tem imunidade, Leandro? Tem imunidade. Desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Ok? Tranquilo? Posso dar sequência? Vou mentalizar aqui, ó, a resposta suas. Posso dar sequência, galera? Falaram que sim, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Então lembrem disso, né? Que não nacional do país em que ele presta serviço. O diplomata, gente, fica imune. Ele é imune às consequências jurídicas, ele é imune às consequências jurídicas previstas, tá? No país em que ele praticou o crime. Ele fica imune. Ele sofre as consequências jurídicas previstas na lei do país dele. Então, ele fica imune às consequências advindas de uma infração penal que ele eventualmente praticar no Brasil. Ele fica sujeito às consequências jurídicas previstas lá no país dele. Tá bom? Lá no país dele. Eu vi num concurso, agora eu não lembro se foi concurso ou prova da OAB, perguntando se eles devem obediência à lei do Brasil. E a resposta lá, uma questão até confusa um pouco, foi considerada sim, tá? Eles devem respeito, obediência à lei brasileira. Eles devem obediência sim à lei brasileira, mas ficam sujeitos às consequências jurídicas previstas na lei do país dele. Tá bom? Então, eles, né, portadores de imunidade diplomática, são imunes às consequências jurídicas previstas, na lei, né, no ordenamento jurídico do país que ele praticou o crime. Nosso exemplo aqui, Brasil. Eles ficam sujeitos às consequências jurídicas previstas na lei no ordenamento do país dele. Mas eles devem obediência à lei do Brasil, eles devem obedecer à lei. Devem obedecer à lei brasileira. Mas em caso de desobediência, ficam sujeitos às consequências jurídicas previstas no país deles. Fechado? Então vamos lá. Olha só, galera. A imunidade diplomática, tá bom? Vamos ressaltar aqui, ela não impede a investigação, tá bom? Ela não impede a investigação. Então, como funciona aqui, ó? Tem um crime, né? Apareceu aí um corpo estendido no chão aí, cheio de tiros, de revólver, de pistola. Tudo indica que houve uma execução. Tudo indica. O primeiro passo é o quê? A investigação. Aquilo não vai para o fórum no outro dia virar um processo, ter audiência, sentença, nada disso. Em regra, investigação, que a gente chama de inquérito policial. Não precisa se preocupar com essa matéria de processo penal, tá bom? Vocês vão ter no quinto período. Sexto período. Tá? Processo penal. Matéria muito bacana. Então, isso em regra, ter um crime vai ter investigação, que é um inquérito policial feito na delegacia, presidido pelo delegado de polícia. Ao término da investigação, o delegado finaliza o inquérito e aí sim o processo vai para o fórum e vira processo, vira ação penal.
a imunidade diplomática não impede a investigação, tá bom? Entendimento doutrinário aí que não impede a investigação. Então ele pode ser investigado no Brasil, tá bom? Existem críticas a esse entendimento, né? Já que ele vai ficar sujeito às consequências jurídicas previstas no país dele, ele deveria ser investigado por autoridades do país dele, né? Eu já vi professores com esse entendimento. Enfim, realmente é discutível, mas prevalece na doutrina que a imunidade diplomática não impede a investigação. Eles podem ser investigados, sim. É um entendimento ainda majoritário. Tá bom? Galera, e eles podem ser presos em flagrante? O que vocês acham? Responda aí, o que vocês acham? O que você acha aí, Larissa? Érica? O que vocês acham? Cassimiro? Camila? O que vocês acham? Marildo, Cláudio? Evelyn? O portador de imunidade diplomática pode ser preso em flagrante? Tá? Tem dois entendimentos. Tem um entendimento que fala que não, que eles não podem ser presos em flagrante. Não podem ser presos em flagrante. E tem jurisprudência nisso, inclusive. Eu joguei no Google esses dias para ver algumas jurisprudências e vi um crime até complicado, crime sexual contra criança, que um embaixador praticou, não lembro qual foi o estado. Se vocês jogarem isso aí no Google, vocês vão ver. E ele não foi preso em flagrante porque a imunidade impede a prisão em flagrante. Mas tem para mim, quem melhor fala sobre isso é um professor de Direito Penal da USP, tá bom? Ele fala o seguinte, olha só, e eu acho mais coerente, tá bom? Ele fala, a prisão em flagrante ela é dividida em 3 momentos. Captura, a prisão em flagrante é dividida em 3 momentos. Captura, lavratura do APF, captura é a primeira. A prisão em flagrante é dividida em 3 momentos. Captura é a primeira. Captura, lavratura do APF. APF é auto de prisão em flagrante, tá? Auto de prisão em flagrante. Então, captura, lavratura do APF, que é auto de prisão em flagrante. A lavratura é a formalização, colocar aquilo no papel, assinatura de delegado, assinatura de testemunhas, tá? É a formalização ali do flagrante. Então, o flagrante seria dividido em 3 partes. Captura, captura a pessoa. Lavratura do APF, ou seja, vai para a delegacia, lavra o APF. E, por fim, recolhimento ao cárcere. Vai lá para o presídio, né? Vai para a tranca, como dizem por aí. Então, seria captura, lavratura do APF e recolhimento ao cárcere. Esse professor de Direito Penal da USP fala o seguinte, que a imunidade diplomática, ela não impede a captura. Ela não impede a captura. Mas ela impede a lavratura do APF e o recolhimento ao cárcere. Então, esse segundo entendimento fala, a imunidade diplomática não impede a primeira etapa da prisão em flagrante, que é a captura. Mas impede o recolhimento ao cárcere e a lavratura do APF. Eu, né, quem sou eu, gente? Não sou ninguém no mundo jurídico, né? Sou só um curioso do direito penal. Mas eu entendo que esse posicionamento ele é o mais adequado. Porque vamos pensar, olha só, uma corrente fala que não, a imunidade diplomática impede a prisão em flagrante. Impede. E vocês se jogarem no Google aí, vão ver casos em que a pessoa portadora de imunidade diplomática, o embaixador, ele não foi preso em flagrante. Aí eu fico a me perguntar, né?
a polícia então está passando e presencia um crime qualquer, um furto, e essa pessoa é um diplomata, um embaixador. Aí a polícia não pode fazer nada. Então, a gente adotando a segunda corrente, né? Ele seria capturado, ou seja, ia cessar o crime, ele seria capturado, tá? Ele seria capturado, mas não iria ter o recolhimento o lavratura da PF e o recolhimento ao cárcere. Iria cessar a atividade criminosa, mas não iria dar sequência no restante do flagrante, ou seja, o flagrante seria interrompido ali, o procedimento da prisão em flagrante seria interrompido no meio. Ia ter a captura, mas não iria ter a lavratura da PF e o recolhimento ao cárcere. Tá bom? Entenderam, gente? São os dois posicionamentos que nós temos aí a respeito da prisão em flagrante. Nossa, meu computador ficou aqui. Tá bom? Então, o entendimento que a gente tem que levar em conta fala que não é possível, tá bom? A imunidade diplomática inviabiliza a prisão em flagrante. Outros entendem, que eu acho que é o mais pertinente, que não impede o cárcere, mas impede a lavratura da PF e o recolhimento ao cárcere. Beleza? Gente, olha só, isso aqui não é aula de direito internacional, tá bom? Vocês terão direito internacional, mas há uma diferença entre diplomata e cônsul, tá bom? As atribuições são diferentes. Bem a grosso modo, tá? É como se o diplomata exercesse um cargo superior, mas bem a grosso modo. Isso aqui vocês vão ver no momento oportuno lá em direito internacional, tá? Mas nós temos a figura do embaixador e do cônsul. O cônsul tem imunidade diplomática? O cônsul, tá bom? Galera, o cônsul tem imunidade diplomática que nós chamamos funcional ou relativa. O cônsul tem imunidade diplomática relativa ou funcional, ou seja, ele tem imunidade apenas em relação aos crimes relacionados ao exercício da função. Então, o cônsul tem imunidade diplomática? Tem, mas não é uma imunidade diplomática absoluta, ele tem uma imunidade relativa, funcional, apenas ligada aos crimes praticados no exercício da função, ligadas ao exercício da função. Então, olha só, estupro, crime bárbaro, né? Se o cônsul praticar um crime de estupro, ele vai ter imunidade? O cônsul? Não. O crime de estupro tem alguma relação com o exercício da função de cônsul? Não. Então, ele não vai ter imunidade. Mas olha só, vamos imaginar que o cônsul, tá bom? Utilize das facilidades do cargo que ele tem de cônsul lá na embaixada, lá onde ele trabalha, e ele ajuda, né, a falsificar o passaporte lá para o país de origem dele. Houve um crime aí de falsificação de passaporte, né, falsificação de documento. Nesse caso, o cônsul praticou um crime relacionado ao exercício da função, ligado ao exercício da função, exercendo a função. Então, neste caso, o cônsul terá sim imunidade. Então, cônsul tem, Leandro, imunidade diplomática? Resposta: sim. Porém, não é uma imunidade diplomática absoluta, é uma imunidade diplomática relativa aos crimes funcionais ligados ao exercício da função. Homicídio culposo. Se o homicídio culposo for praticado por um embaixador, o embaixador terá imunidade. O embaixador vai ficar sujeito às consequências jurídicas previstas lá na lei do país dele. O embaixador vai ter imunidade. O embaixador. E o cônsul? O cônsul não. Porque o homicídio
não tem relação com o exercício da função. Ok? Falsificação de passaporte. Tanto o cônsul quanto o embaixador terão imunidades. Tá bom? Porque a imunidade do embaixador ela é mais abrangente, ela é absoluta. Do cônsul é relativa, ela é funcional. Só se aplica aos crimes funcionais, ligados ao exercício da função. Então, galera, meu filhinho fala garera. Ô galera, olha só. Primeiro, imunidade diplomática, uma prerrogativa de direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, os funcionários do corpo diplomático e seus familiares. Então, a família do diplomata tem imunidade? Tem, desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Ok? Tem que saber isso, tá bom? Tem que saber. Por favor, memorize aí, no mapa mental, tá? A gente memoriza o mapa mental, começa a fazer repetição, cai na memória de longo prazo e não esquece mais. Segunda questão, imunidade diplomática impede investigação? Não, pode ser investigado. Cônsul tem imunidade diplomática? Tem, mas não é absoluta, é relativa, funcional, tá bom? Ligada ao exercício da função. Ligada ao exercício da função. Lembrem do exemplo que eu passei para vocês aí, da falsificação de passaporte, né? Da falsificação do passaporte e do homicídio. Tudo bem, gente? Só arrumar esse negócio aqui que tá saindo do lugar. Eu fico gesticulando aqui, ele fica esbarrando nele. Estou. Beleza. Olha só, gente. O diplomata, ele não pode renunciar à imunidade. Vai dar certo. O diplomata, desculpa aí, viu, galera? O diplomata, tá bom? O diplomata, ele não vai poder renunciar à imunidade, porque a imunidade não é dele. Mas o país que ele serve, o país que ele representa, poderá tirar a imunidade dele. Ele não pode renunciar, porque a imunidade não é dele. Mas o país que ele representa, esse sim, pode tirar a imunidade dele para que ele responda de acordo com as leis do país em que ele praticou o crime. Então ele não pode renunciar à imunidade, mas a imunidade pode ser retirada dele. Fechado? Gente, para sintetizar até aqui agora, encerramos imunidade diplomática. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre imunidade, eu repito, gente, de forma propositada, viu? Para vocês memorizarem. Imunidade é privilégio ou prerrogativa? Se a gente falar que é privilégio, haverá ofensa à isonomia, será inconstitucional. Então é uma prerrogativa. Sendo prerrogativa, duas consequências. É constitucional e é irrenunciável. Ok? Espécies de imunidade, diplomática e relativa. Nós estamos estudando imunidade diplomática. Imunidade diplomática, uma prerrogativa. Prerrogativa é direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, os servidores do corpo diplomático e suas famílias. Então a família do diplomata é tão imune quanto o diplomata, salvo se for não nacional do país em que o diplomata presta serviço. A imunidade diplomática impede a investigação? Não. Imunidade diplomática impede a prisão em flagrante? Duas correntes. Primeira, sim. Segunda corrente, o flagrante é dividido em 3 etapas. Captura, lavratura do auto de prisão em flagrante, recolhimento ao cárcere. A imunidade diplomática não impede a captura, mas impede a lavratura da PF e o recolhimento ao cárcere. Cônsul tem imunidade diplomática? Tem, mas é uma imunidade relativa, restrita aos crimes funcionais. Exemplo, falsificação de passaporte. Ok? O diplomata não pode renunciar à imunidade dele, diplomata, mas o país que ele representa poderá tirar a imunidade dele para que ele responda de acordo com a lei do país que ele praticou o crime. Fechado? Então essas informações, gente, vocês precisam saber sobre imunidade diplomática. Tá bom? Na verdade, eu monto as aulas olhando aí o que está caindo em OAB, em concurso, e tento cercar, né, a aula de acordo com o que vem caindo. Direcionar a aula. Tá? Se a gente for pegar isso aí, tem alguns livros que tratam aí 200 páginas de imunidade.
gente vai ficar um semestre. Então a gente tem que pegar isso aí e condensar naquilo que vem sendo cobrado de fato na prova da OAB, nos concursos, e tentar direcionar ao máximo a aula. Ok? Fechado? Então vamos para a imunidade parlamentar agora, gente. A imunidade parlamentar, ela pode ser uma imunidade parlamentar, ela se subdivide, tá? A imunidade pode ser diplomática ou parlamentar. A imunidade diplomática já estudamos. Então agora vamos esquecer a imunidade diplomática. Vamos para a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar ela se subdivide em imunidade material e formal. Tá bom? A imunidade parlamentar material, também chamada de imunidade parlamentar absoluta, tá bom? A imunidade parlamentar absoluta é aquela imunidade que diz que deputados e senadores, desde a diplomação, são invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. É a imunidade parlamentar absoluta, tá bom? É a imunidade parlamentar absoluta. É a imunidade parlamentar absoluta. Também chamada de imunidade parlamentar material. Essa imunidade fala, tá, que os parlamentares, deputados e senadores, né, são invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Eles podem falar, né, quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Então, eles podem falar, pode votar do jeito que eles quiserem lá nas matérias que são submetidas à apreciação da Câmara, do Senado, votar. Pode dar opinião, né? E são invioláveis por isso. São invioláveis penal e civilmente. Não vão responder criminalmente nem civilmente por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. A intenção é dar a ele liberdade. Liberdade de se manifestar, liberdade de exercer o cargo eletivo para o qual ele foi eleito, deputado, senador, né? Então ele pode falar. De vez em quando a gente vê aí descendo a lenha aí em deputado falando falando mal de determinadas pessoas. Eles são invioláveis pelas palavras, votos, tá bom? São invioláveis por suas palavras, votos e opiniões. É desde a diplomação, viu, gente? Porque olha só, a pessoa eleita, lembrem disso, isso aqui é importante. A pessoa eleita, depois que ela é eleita, ela vai ser diplomada. Depois da diplomação passa um tempo e aí ela vai tomar posse lá e vai começar a exercer o cargo eletivo de senador, de deputado federal, etc. Então, a diplomação ela ocorre antes. Eu não sei a data exata, mas é mais ou menos assim. A eleição ocorre em outubro, a diplomação deve ocorrer lá para novembro, né? E em janeiro eles começam a ocupar o cargo, tá? Tô falando isso aqui hipoteticamente, tá? Não sei essas datas certinhas não, mesmo porque não é aula de direito eleitoral. Mas o fato é que a diplomação ela é antes, né, da posse deles lá no cargo. Então essa imunidade ela começa não é com a posse, é com a diplomação. Eu falo isso porque várias vezes em concurso eles colocam no enunciado aquelas questões, né? Só que aí fala lá que fulano de tal foi eleito, diplomado no dia tal, mas só tomou posse no dia tal, falou mal de A, B ou C no dia tal. Normalmente, esse enunciado coloca que a conduta dele foi praticada entre a diplomação e a posse, justamente para causar dificuldade, né? Eu sempre falo, quando você vê na prova da OAB, em concurso, data em direito penal, data, não é à toa que está ali. Ou é para ver questão de imunidade, ou é para ver se teve prescrição, ou é para ver tempo do crime. Data nunca é colocada em questão, quase sempre não é colocada à toa, tá? E nas questões de imunidade, normalmente eles colocam ali uma data em que a conduta foi praticada normalmente, tá? Entre a diplomação e a posse.
para saber se a pessoa tem imunidade ou não. Imunidade parlamentar absoluta, desde a diplomação. Tá bom? Desde a diplomação. Beleza? Galera, olha só. Eu já falei para vocês, né? Que eles são imunes, penal e civilmente, por quaisquer de suas palavras, voto e opinião. É justamente por isso que ela é chamada de uma imunidade parlamentar absoluta. Absoluta por quê? Porque eles são invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. É imunidade parlamentar ou parlamentar absoluta ou material. São invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Tá bom? Tranquilo? Imunidade parlamentar, imunidade diplomática. Então vamos lá, vamos dar sequência. Galera, olha só, na verdade, a doutrina fala, os livros de direito, os autores, né, os grandes estudiosos dizem o seguinte, que deve haver um nexo entre a palavra dita pelo senador, pelo deputado e o exercício da função. Deve haver um nexo. Então, se a pessoa eventualmente ofender, se um parlamentar ofender alguém, mas ofender no exercício da função, se houver um nexo, tá bom? Um nexo entre o que foi dito e o exercício da função, por exemplo, um parlamentar está defendendo um ponto de vista dele a respeito de um determinado projeto de lei. Ele está discutindo a respeito de um determinado projeto de lei. Vamos imaginar aí a transposição do Rio São Francisco. Ele está defendendo de forma ferrenha a não transposição. E aí ele acaba, eventualmente, ofendendo alguém. Como está no exercício da função ao nexo, aquela palavra ofensiva foi dita no exercício da função, havendo nexo com o exercício da função, haveria imunidade. Então, essa palavra, voto ou opinião, ela deve ter um nexo com o exercício da função. Deve haver um nexo, tá bom? Deve haver um nexo com o exercício da função, a imunidade parlamentar. Tá bom? Aprofundando aqui mais um pouquinho, viu, gente? Se a palavra for dita, palavra pelo parlamentar for dita, né? Dentro das dependências do Congresso Nacional, esse nexo, ele é presumido. Presume-se que ocorreu o nexo. Presume-se, tá? Presume-se que aquilo que foi dito no exercício da função, relacionado à função, ligado ao exercício da função. Então, recapitulando aqui, para vocês não confundirem, por favor. Imunidade parlamentar absoluta. Deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Beleza. Desde a diplomação, e não da posse. Diplomação ocorre antes. Mais uma coisa, deve haver um nexo entre o que foi dito e o exercício da função. Deve haver um nexo. Se o que foi dito no interior do Congresso Nacional, lá na Casa Parlamentar, né? Se foi dito no interior das dependências do Congresso, presume-se esse nexo, presume que há um nexo. Lógico que essa presunção, ela não é absoluta, né? É uma presunção. Presume-se que houve um nexo, uma presunção, tá? Uma presunção. Se ficar demonstrado que não houve um nexo, mesmo sendo dito no interior das dependências do Congresso, não haverá imunidade. Há uma presunção, mas essa presunção não é absoluta, essa presunção não é relativa. Então, deve haver um nexo entre a palavra, entre o que foi dito pelo parlamentar e o exercício da função. Se o parlamentar disse, né, falou
dentro do Congresso, presume-se esse nexo. Uma presunção. Só que essa presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Presume-se o nexo. Presume-se, mas como ela é relativa, se ficar demonstrado que, muito embora ele tenha dito a palavra, a frase ofensiva no interior do Congresso Nacional, mas ficar demonstrado que não houve nenhuma relação com o exercício da função, mesmo tendo sendo dita a palavra, a frase no interior da dependência do Congresso Nacional, não haverá imunidade. Está entendendo, gente? Mais uma vez, deve haver um nexo entre a palavra do deputado, senador e o exercício da função. Se o que foi dito for dito no interior do Congresso Nacional, esse nexo ele é presumido. Mas essa presunção é uma presunção relativa e não absoluta. Sendo uma presunção relativa, pode ficar demonstrado que o que ele disse não tem relação com a função. Então, se isso ficar demonstrado, que o que ele disse não tem relação com a função, se ficar demonstrado isso o quê? Que aquilo que ele disse não tem relação com a função, mesmo ele tendo falado no interior do Congresso Nacional, ele não terá imunidade. Tá bom? E se o que ele disse foi dito fora, tá bom? Fora do Congresso Nacional, fora, não se presume imunidade. Aí é um raciocínio inverso. Se o que ele disse, tá bom? Se o que ele disse for dito fora das dependências do Congresso Nacional, não se presume o nexo. Mas aí o que acontece? Olha só. Se o que ele disse fora do Congresso Nacional, não se presume o nexo. Não se presume. Mas se for demonstrado que era relacionado ao exercício da função, ele terá imunidade. Raciocínio inverso. Tá bom? Então, já estudamos a imunidade diplomática. Estamos estudando agora a imunidade parlamentar. Dentro de imunidade parlamentar, estamos estudando a imunidade parlamentar absoluta. E o que a imunidade parlamentar absoluta fala? Que os deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por quaisquer suas palavras, votos e opiniões. Tem que saber isso. Segundo, essa imunidade começa a valer com a diplomação. Tá bom? Diplomação. Lá na expedição diploma. Não é com a posse, não. Expedição diploma. Por que ela é chamada de imunidade parlamentar absoluta? Porque ela impede qualquer tipo de responsabilização civil ou criminal. Deve haver um nexo entre o que foi dito pelo parlamentar e o exercício da função. Deve ter um nexo, né, gente? Ele deve usar aquilo, o que ele está dizendo, o que ele falou, deve ter sido relacionado ao exercício da função dele. Se o que ele disse foi dito dentro das dependências do Congresso Nacional, esse nexo é presumido. Presume-se esse nexo. Só que essa presunção não é absoluta, ela é relativa. Ou seja, se o que ele disse foi dito dentro das dependências do Congresso Nacional, presume-se o nexo. Porém, se ficar demonstrado que o que ele disse não tem qualquer relação com o exercício da função, mesmo tendo sido dito no interior do Congresso, não haverá imunidade. Agora o raciocínio contrário. Fora do Congresso não se presume o nexo, não se presume. Mas se ficar demonstrado que o que ele disse tem relação com o exercício da função, se ficar demonstrado que o que ele disse tem relação com o exercício da função, mesmo tendo sido dito fora do Congresso Nacional, haverá a imunidade. Raciocínio inverso. Entenderam? Tranquilinho, gente? Tá confundindo não, né? Primeira, imunidade não é privilégio, é prerrogativa. Imunidade diplomática, prerrogativa de direito público internacional de que desfrutam os diplomatas, servidores do corpo diplomático e seus familiares. Então, os familiares
do diplomata são imunes, são, desde que não nacionais do país que o diplomata presta serviço. A imunidade diplomática, tá? Não impede a investigação. Ele fica sujeito às consequências jurídicas previstas no país que ele praticou o crime, mas deve obediência à lei brasileira. Impede a prisão em flagrante, duas correntes, uma sim, a outra depende. A outra fala o seguinte, que a prisão em flagrante é dividida em 3 etapas: captura, lavratura do APF e recolhimento ao cárcere. A imunidade diplomática impede a captura, mas não impede a lavratura do APF e o recolhimento ao cárcere. A imunidade diplomática, ele não pode renunciar à imunidade, mas o país que ele representa pode tirar a imunidade dele para que ele responda de acordo com as leis do país que ele praticou o crime. Imunidade diplomática. Imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar absoluta e relativa. Estamos falando absoluta. Imunidade parlamentar absoluta. Por que é absoluta? Porque deputados e senadores, desde a diplomação, são invioláveis penal e civilmente por quaisquer suas palavras, votos e opiniões. Fechado? É diplomação, não é posse. Deve haver um nexo entre o que foi dito pelo parlamentar e o exercício da função. Se o que ele foi dito dentro das dependências do Congresso Nacional, haverá uma presunção de que o que ele disse está relacionado à função. Mas essa presunção ela é relativa. Então, se ele disser dentro das dependências do Congresso Nacional e ainda assim ficar demonstrado que, muito embora tenha sido dito no interior do Congresso Nacional, não tem qualquer relação com o exercício da função, ele não terá imunidade. Raciocínio inverso, contrário. Se o que ele disse foi dito fora das dependências do Congresso Nacional, não se presume imunidade. Porém, se ficar demonstrado que o que ele disse tem relação com o exercício da função, haverá imunidade. Deu para entender? Tranquilo? Dá um intervalinho aqui, gente, só para tomar uma água, tá bom? Vai estar quase 1 hora aqui o vídeo, mas eu volto, tá? Para continuar tratando de imunidade.